Graças, paz, igreja, PG falando aqui. Vamos para o último vídeo do capítulo 3. Já vimos que a Bíblia é inspirada, suficiente, preservada, confiável e tem autoridade suprema sobre toda a tradição humana. Mas hoje vamos responder uma pergunta extremamente prática. Como eu entendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento juntos como um único livro coerente, com sentido e unidade? E a resposta está na visão das alianças. Pastor, confesso que às vezes abro o Antigo Testamento e fico completamente perdido. É muita lei, muita guerra, muito sangue, muita coisa que parece não ter nada a ver com a minha vida hoje. E você não está sozinho nisso não. Essa é a dificuldade de quase todo crente iniciante. Mas depois que você entende a chave das alianças, a Bíblia inteira passa a fazer sentido de uma forma que vai te deixar maravilhado. É como tentar ler um mapa sem saber onde está o norte, até alguém te entregar a bússola certa. Então o primeiro ponto é fundamental. A Bíblia é, acima de tudo, o livro das alianças de Deus com o seu povo. Toda a escritura, do Gênesis ao Apocalipse, é estruturada em torno de alianças que Deus estabelece. O pacto de obras, a aliança com Adão, a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança do Sinai com Israel, por meio de Moisés, a aliança com Davi e, finalmente, a nova aliança em Cristo. 7. Jeremias 31, de 31 a 34, já profetizava essa última e definitiva aliança. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E Jesus, na última ceia, em Lucas 22, 20, pega o cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vós. Tudo converge para esse momento. Todas as alianças anteriores eram preparação para ele, para Jesus. E isso tem duas implicações práticas muito importantes. A primeira, Deus é o Deus que se compromete por escrito com o seu povo. Ele não é um Deus distante e silencioso. Ele firma alianças, faz promessas e as cumpre sem falhar. A segunda implicação, a Bíblia é o livro desses compromissos, tanto as promessas quanto as exigências. Quando você lê a Bíblia, está lendo os termos do relacionamento de Deus com a humanidade, mais especificamente com o seu povo. O segundo ponto é a chave que abre toda a Bíblia: Cristo no centro. Toda a Escritura, do Gênesis ao Malaquias no Antigo Testamento e de Mateus ao Apocalipse no Novo Testamento, fala de Cristo. Pastor, mas essa não é uma declaração forçada, tentar a gente colocar Jesus em tudo? Não é não. O próprio Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham de mim. Perceba, a Escritura, toda ela testemunha de Cristo. Em Lucas 24, 27, após a ressurreição, caminhando com os discípulos no caminho de Emaús, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus é o intérprete oficial da própria Escritura, e ele aponta para si mesmo em todo o texto. Lucas 24, 44 completa com Jesus dizendo: importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Os três grandes blocos do Antigo Testamento, a lei, os profetas e os escritos, todos apontam para Cristo. Ele é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Então, quando eu leio sobre o Cordeiro do Sacrifício no Levítico, estou lendo sobre Cristo? Exatamente. O Cordeiro do Sacrifício é uma sombra de Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João 1,29 deixa absolutamente claro. E ele não é só o Cordeiro. O tabernáculo é uma sombra de Cristo, o sacerdócio é uma sombra de Cristo, o rei Davi é uma sombra de Cristo. Tudo no Antigo Testamento é promessa e sombra. Tudo no Novo Testamento é cumprimento e realidade. Mas como eu aplico isso na prática quando estou lendo a Bíblia? Nós devemos usar duas perguntas fundamentais. A primeira, o que esse texto mostra sobre Deus em aliança com o seu povo? E a segunda, como esse texto aponta para Cristo e para a nova aliança? Com essas duas perguntas, nenhum texto da Bíblia ficará mudo para você. Pastor, mas e os mandamentos do Antigo Testamento? Tem que seguir tudo? E as leis alimentares, os sacrifícios, as regras de Levítico? Ótima pergunta. E a chave das alianças nos responde com precisão. A Bíblia nos mostra que a nova aliança, em Cristo, cumpriu e encerrou os aspectos cerimoniais e civis da lei mosaica. Hebreus 8, 9 e 10 explicam isso em detalhes. Os sacrifícios, o sacerdócio, as leis de pureza ritual, tudo isso apontava para Cristo e foi cumprido por ele de uma vez por todas. Então a gente não precisa mais fazer esses rituais.
Não, esses rituais não precisamos mais obedecer. Mas a lei moral, os 10 mandamentos e o resumo de Jesus, de amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo, permanecem plenamente válidos para o crente da nova aliança, assim como as promessas de Deus para o seu povo do Antigo Testamento. Ainda vale para a igreja, porque nós agora somos povo de Deus. Nós fomos enxertados em Israel. Nós somos o Israel. Então, o que a Bíblia não revogou, continuamos a crer e obedecer. O que foi cumprido em Cristo, recebemos com gratidão e adoração, sem mais precisar repetir os rituais que eram apenas a sombra da realidade. Não precisa mais matar bicho, então? Não precisa. Ah, que bom, pastor, porque eu teria um nojo desse negócio aí. Era o que Deus queria passar na época. Nojo pelo pecado. E para fechar o capítulo 3, eu quero que você entenda que ler a Bíblia com a chave das alianças não é apenas um exercício intelectual. A palavra de Deus tem poderes concretos e transformadores na vida do crente. Lembre-se que a Bíblia não apenas informa, ela transforma. Josué 1, de 7 a 8, nos ensina que meditar e obedecer à lei traz sucesso segundo Deus. Não o sucesso do mundo, mas o sucesso que realmente importa. O Salmo 1, 2 e 3 compara quem tem prazer na lei de Deus a uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhagens não murcham. É uma imagem de estabilidade e fecundidade que só a palavra pode produzir. O Salmo 19, de 7 a 9, nos dá uma lista extraordinária, que a palavra restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos e é perfeita, fiel, pura, reta, justa. Nenhum livro de psicologia, filosofia ou autoajuda consegue fazer tudo isso. Só a palavra de Deus. Isaías 55:11 nos dá a promessa soberana de Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas realizará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus sempre cumpre o propósito de Deus. Sempre. Em 1 Tessalonicenses 2,13 confirma que ela opera eficazmente nos que creem. Hebreus 4,12 nos diz que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Em Hebreus 5,13 e 14 nos ensina que a palavra sólida treina o crente para discernir o bem e o mal. Tiago 1, 22 e 25 nos desafia: quem pratica a palavra e não apenas a ouve, é bem-aventurado em tudo que realiza. Peraí, pastor, então a Bíblia não é só para a conversão, ela é para a vida inteira do cristão. Oxe, irmão, até que enfim. 1 Pedro 1, 22 e 23 confirma que a palavra regenera e produz amor fraternal sincero. A Escritura não é apenas o berço onde nascemos espiritualmente. Ela é o alimento pelo qual crescemos, a bússola pela qual nos orientamos, o espelho pelo qual nos avaliamos e o remédio pelo qual somos curados ao longo de toda a vida cristã. Não precisamos de nenhum outro manual para viver. A Escritura basta para a salvação, santificação, consolação, direção e discernimento. Portanto, queridos irmãos, ao ler a Bíblia, lembrem-se sempre, ela é o livro das alianças de Deus. Cristo é o centro de toda a Escritura. O Antigo Testamento é promessa e sombra, o Novo Testamento é cumprimento e realidade. E a palavra tem poder para transformar, regenerar, santificar e consolar em cada área da nossa vida. Não precisamos de outro livro. A Bíblia basta. Ah, pastor, falando tudo isso, estou com uma vontade enorme de abrir a Bíblia e ler o Antigo Testamento de um jeito completamente diferente, tentando enxergar Cristo em cada página. Essa é a nossa oração, para a glória de Deus. E com isso encerramos o capítulo 3. Que o Espírito Santo nos conceda olhos para ver Cristo em toda a Escritura e corações dispostos a obedecê-la em tudo. No próximo capítulo falaremos sobre os 5 solas, porque na nossa igreja só vai para o inferno quem quiser. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.